Alunos e alunas, professor Fernando com mais um conteúdo de matemática para vocês e continuando o quesito de equação de primeiro grau, eu vou passar uma dica muito importante aqui para vocês, que é a interpretação do português na matemática. Porque muitas vezes o aluno ele sabe fazer equação de primeiro grau, ele sabe fazer o equilíbrio das igualdades, mas na hora quando ele pega uma questão escrita, ele tem muita dificuldade porque ele não consegue associar o português da matemática e a matemática para o português. Então vamos lá, vamos dar só uma pincelada, vai ser uma aula rápida sobre esse assunto, beleza? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas, pode procurar-me lá no Instagram ou no LinkedIn. Então vamos lá, galera. Vou pegar a canetinha, show. Canetinha, show. Beleza. Interpretando problemas de matemática, português na matemática. Por exemplo, quando nós temos uma preposição de, do, da, isto aqui é igual a, como se eu tivesse um x ou um número qualquer com relação à sua multiplicação. Um exemplo disso, imagina se eu tenho isso aqui, ó, 1/3 de, esse D meu tá parecendo uma bostinha numa tinta, 1/3 de 1/4 de 60, isso é igual a quanto? Ih, professor, eu não sei, mas você aprendeu aqui, ó, preposição de, do, da é igual a multiplicação, então seria 1/3 vezes 1/4 vezes 60, beleza? Esse resultado aqui seria 60 sobre 12, que é multiplicando direto, né? Não é somando e nem tirando MMC. Este resultado, então, ficaria igual a 5. Perfeito? Agora, olha para você ver aqui, ó. Pedro tem 30 anos. Quanto vale 2/3 de sua idade? Pedro tem 30 anos. Quanto vale 2/3 de sua idade? Nós aprendemos aqui quando tiver a preposição de, do, da, tá o quê? Multiplicando. Pedro tem 30 anos. Quanto vale 2/3 de sua idade? Pô, professor, se ele tem 30 anos, 2/3 de 30 é a mesma coisa de 2/3 vezes 30. Isso mesmo. Então, a gente fazer aqui, cancelando este com este, vai ficar como? Vai ficar 30 por 3 vai dar 10. 2 vezes 10 vai dar 20. Então, 2/3 de sua idade, que é 30, é igual a 20. Difícil isso? Quando nós aprendemos dessa forma aqui, não. Agora, se você pegar uma equação sem entender isso, aí realmente fica difícil. Então, continuando. Olha esse cara aqui, ó. A soma de x e y. O que significa isso, galera? Isso aqui significa o quê? X mais y. Isso aí é tranquilo, né? Nós aprendemos que quando nós vemos essa letra, soma significa a adição. A diferença entre A e B, quando nós enxergamos diferença, isso aqui é a mesma coisa de que A menos B. A diferença, que é menos, diferença entre A e B, é a mesma coisa disso aqui. O produto de x e y, nós aprendemos que produto é multiplicação. O produto de x e y é a mesma coisa disso aqui. Continuando.
quociente entre M e N. Se é produto quociente, eu lembro, professor, por quociente dividindo. Então, o quociente de M e N, quando eu digo quociente, eu estou tratando desse cara aqui. O dobro de um número. O que significa isso, galera? O dobro de um número. O dobro de um número é 2 vezes x. Eu não disse o número. O dobro de um número, 2 vezes x, que é a mesma coisa de 2x. E o triplo de um número significa 3 vezes x, que é a mesma coisa de 3x. A terça parte de um número, é como se fosse o quê? Seria x sobre 3. E toda vez que nós tivermos um verbo que está relacionando equivale, será, é, tem, pagou e assim sucessivamente, isso aqui eu estou querendo dizer que é uma igualdade. Beleza? Galera, interpretação de matemática por português é isso. Você identificar o que diz a questão no português e transformar a questão no português em matemática para aí sim resolver a equação. Muito aluno, na hora quando chega na equação, resolve, faz rápido, chega na solução, tranquilo. Mas para ter essa solução e para fazer questões, ele tem que saber a interpretação de português para matemática, porque senão ele vai ter muita dificuldade. E acontece muito. Então, olha para você ver esse exemplo desse exercício aqui, ó. Pegar a canetinha. O dobro de um número aumentado em 6 equivale à quinta parte do número diminuído de 7. Professor, agora o senhor quebrou o pau. Não, tranquilo aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer essa conta aqui, ó. Por partes. O dobro de um número, nós aprendemos que o dobro de um número é o quê? 2x. Aumentado em 6. Aumentou 6. Diminuiu menos. Aumentou mais. Diminuiu menos. Aumentou em 6. Equivale. Espera aí que eu vou pagar aqui, ó. Equivale. O que nós aprendemos? Equivale. Caneta. Equivale. Igualdade. Nossa, tô até aparecendo bem aqui. Vamos lá. Equivale a quinta parte de um número diminuído. Aumentou, soma, diminui menos, diminuído de 7. Pô, professor, quinta parte, nós vimos aqui, ó, terça parte de um número é o quê? X sobre 3. Quinta parte de um número é o quê? X sobre 5. Sexta parte de um número, x sobre 6. Quarta parte de um número, x sobre 4, e assim sucessivamente. O dobro de um número aumentado em 6 equivale à quinta parte de um número diminuído de 7. Pô, agora vamos fazer, né? Vamos lá. 2x, esse cara aqui está positivo, passa para cá. Negativo menos x sobre 5 igual a 7. Menos 7, né? Esse cara aqui é positivo, passa para cá. Negativo, 6. Aqui eu posso fazer o mínimo múltiplo comum. Vai ser o quê? 5, né? 5 dividido por 1 vai dar 5. 5 vezes 2x vai dar 10x. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes x menos x. Igual a menos 7 menos 6 menos 13. Não tirei o mínimo múltiplo comum aqui não. Vou fazer dessa forma. Então vamos lá. 10x menos x vai dar 9x sobre 5 igual a menos 13. Esse cara aqui está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então vai ser
9x igual a menos 13 vezes 5. Meu x vai ser, meu x vai ser o 9x, está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então vai ser menos 13 vezes 5 dividido por 9. Vamos fazer até aqui, galera. Ah, professor, pode multiplicar aí 13 vezes 5 dividido por 9. Não, se você quiser multiplicar, você pode fazer, mas eu vou fazer até aqui. O objetivo dessa aula é o seguinte. Você viu que você interpretando português na matemática, matemática no português, você não tem dificuldade nenhuma em fazer a equação. O aluno sabe fazer a equação, mas quando ele pega o português na matemática e não consegue transformá-la em equação matemática, aí realmente dificulta. Então, eu vou parar o vídeo por aqui. Eu te convido a você entrar nos anexos, treinar exercícios. Tem muitos exercícios disso. Tem que treinar, tem que praticar. Se você não está no portfólio, adquira na descrição dos produtos e anexe os exercícios e treine para que você não tenha nenhuma dificuldade nesse tipo de questão que caia em provas. Beleza? Vou finalizar por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.